Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui no celular também, mas gostaria que alguém colocasse no chat se estão me ouvindo ou se estão me vendo também, porque aqui eu acho que não atualizou para o meu link do celular. Deixa eu ver, acho que vai dar. Pronto, atualizou. Já estou me enxergando e me ouvindo. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Sheila, né? Quem já me Sim, conhece. Sheila, desculpe, dá para escutar? Eu já estou vendo, Marcela, aqui, porque atualizou no meu link. Obrigada. Então, eu sou professora da rede, né, desde 2008 e estou na equipe do CEAF também desde 2012. Para quem não me conhece, eu não entrei no CEAF, mas a gente iniciou um processo lá no NTM, né, com o SEMAR ainda ali na Carlos Correia, na época ainda da inserção dos laptops, daquelas malinhas verdes, né? Então, já tenho uma caminhada nesse setor de formação, né? Só que a minha formação que a gente oferecia era responsável pela inserção das tecnologias na educação. Para quem, se tiver alguém aqui que lembre, né? Só para me identificar. Mas sou lotada na Escola Santa Rita, de Cássia, e sou pedagoga, né? Então, somos todos aqui colegas de profissão, colegas de empresa pública, né? Que é a prefeitura. Então, eu quero dizer que estou muito entusiasmada, né? E estou esperançosa que nesse ano de 2021 a gente possa superar outras barreiras que estão, né, aí na nossa porta e que vão surgindo no decorrer, porque é tudo muito imprevisível, né? Nós estamos vivendo em momentos de imprevistos. Mas nós somos seres humanos, somos professoras, temos nossas habilidades, nossas competências que vão nos auxiliando a passar por isso da melhor forma possível, né? Então, dizer para vocês que eu sou professora da rede estadual também, e a mesma assim iniciamos também esse processo na rede estadual. Sou professora lá na rede estadual. Peguei a turminha de fluxo agora, né? Para desafio, né? O desafio de 2021 para mim é a turma de fluxo, porque vocês sabem que é aquela turma de distorção na idade séria. Mas é um desafio que eu aceitei e que espero contribuir, né, com esses alunos que estão com esses problemas. Principalmente em um momento que nós estamos vivendo, que está ainda no ensino não presencial, né? Eu não posso nem dizer que é remoto, né? É remoto, mas o nosso remoto ele é mais, vamos dizer assim, analógico do que digital, não é isso? A gente tem esse processo remoto porque ele é um caminhar, né? Ele surgiu por conta da pandemia. Ele não é uma modalidade de ensino, todos já sabem disso, né? Não é uma educação à distância e não é uma educação online. O ensino remoto é um processo de misturas que aconteceram, né? Que aconteceu diante da situação que estamos vivenciando, que é de tentar se aproximar dos nossos alunos da melhor forma com os recursos que nós temos na rede pública. E com a nossa capacitação, a nossa formação, que a gente vai constituindo durante a nossa jornada de trabalho. Né? Então, a gente vai iniciar, já estamos iniciando, na semana passada teve a jornada pedagógica, nessa semana a gente vai tratar de assuntos de acolhimento mesmo, né? De a gente dialogar sobre o que a gente vai estar desenvolvendo durante esses próximos meses e para a gente saber, né? Para a gente sentir um ao outro. Eu acho que esse momento é um momento de nós nos ouvirmos, né? É preciso ouvir professores e é preciso também ouvir alunos. De vez em quando eu baixo a cabeça para dar uma olhadinha no chat, que eu sou curiosa, tá? Eu acho que é da nossa formação. Então, esse momento realmente é para a gente estar se ouvindo. Eu acho muito importante e fundamental nesse processo
inicial, da gente saber como é que a gente está se sentindo, né? Eu já estou dizendo um pouco como eu estou me sentindo, né? E vocês vão dizer também durante nossa discussão aqui, nosso diálogo, nessas 2 horas que vamos passar juntas e juntos. Então, eu me sinto entusiasmada, não deixo de sentir, porque eu sempre acredito, né, na força nossa de professor e de ser humanos que somos. Me sinto também inquieta, né, enquanto professora, diante de algumas discussões que já tivemos desde o ano passado, devido à não inserção ainda dessas tecnologias nas casas dos nossos alunos, né, a gente tem esse problema, e eu falo de qualquer nível de ensino, né. Então, nossos pequenos também necessitam para poder estar fazendo dando esse feedback também digital, né? Porque há crianças que possuem seus aparelhos tecnológicos e que têm condição de estar, por exemplo, em suas aulas remotas, digital. A gente tem ensino remoto e aula remota, mas muitas das vezes, ou na grande maioria, não digital. Né? A gente tem as atividades impressas que os pais vão pegar nas escolas, vai entregar nas casas alguns de nós, eu sei que vai, e alguns trabalham de forma também utilizando o digital, mas a grande maioria ainda é com a atividade impressa, né? Então, esse processo eu fico inquieta, eu digo também por quê, certo? Porque eu sou estudiosa da área de tecnologia na educação, desde 2003, 2002, na verdade. Então, eu sempre tive um desejo, um sonho, né? Que nós todos tivéssemos esse acesso e que nós, professores, tivéssemos essa formação já desde lá. Não estou dizendo que a gente não tem, né? Porque nós buscamos por conta própria e por conta também da prefeitura que nos oferece. E, assim, também vale ressaltar, que eu sei que é de conhecimento já de vocês, que a gente tem muitas inquietações com relação a tudo isso, mas a gente também tem que pontuar que as escolas particulares, por mais que tenham recursos para aquisição de aparelhos tecnológicos, infelizmente eles não priorizam a formação do professor, né? Então, eles não têm momentos de diálogo, eles não têm momento de reflexão. Isso não estou falando com louvor, porque somos da rede pública, não. Estou falando com inquietação também, que gostaríamos que todos fizéssemos parte de um tipo de formação continuada para todos, né? Independente do setor público ou privado, porque tratamos de seres humanos. Então, eu vou... minha primeira impressão é essa, vocês vão falar aqui no chat de como é que eu estou me sentindo, e vocês vão dizer como estão se sentindo, certo? E desejo de coração que a gente tenha um ano letivo de aberturas, de diálogos, continuemos com essas aberturas, né? Entre gestão, professor, aluno, família, que continuemos lutar pela vida, né? Que é o mais importante. Eu acho que precisa ter esse consenso nos nossos pensamentos, né? Que é importante lutarmos pela permanência das nossas vidas em primeiro lugar, mas é importante também lutarmos pelas nossas condições de trabalho, pelas nossas condições de desenvolver um ensino que hoje nos exige, por exemplo, ser remoto, amanhã pode exigir ser híbrido, né? E depois pode exigir ser online. Vai depender do percurso da sociedade por onde ela vai caminhar. O que a gente não pode é estar perdendo tempo, né? Eu penso assim, eu falo a gente, incluindo principalmente os gestores, né? Eles precisam fazer planos mais de ação para a gente não estar no ano 2021 tendo que resolver problemas, por exemplo, que 2020 já poderíamos ter resolvido. Mas estamos aqui, né? Eu, enquanto equipe do CEAF, né? E professora, principalmente, eu sou professora, né? Estamos aqui em diálogo formativo. E em nome da direção, Gabriela, Zelice, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas que entraram depois aqui no chat e dizer que
Estamos aqui abertos, né, para diálogos, para compartilhar, e a gente vai tratar hoje um pouco de colaboração, né? E eu vou projetar aqui um slide só para organizar a nossa tarde, que não vai ser longa, né, mas espero que seja de diálogo mesmo, de mostrar para cada um de nós como estão. Eu já estou vendo aqui que alguns estão colocando como se sentem, né? E eu vou lendo, certo? Para a gente dialogar mesmo. Mas eu vou projetar e vou lendo cada um. E pode se posicionar aí, que hoje é o momento de acolher, da gente se mostrar, da gente dizer o que está sentindo, como a gente está sentindo, o que é que a gente espera, né, desse ano letivo de 2021. Certo? Vou projetar aqui só para a gente organizar a nossa conversa. Então, eu vou ficando sempre curiosa para ler, né? Mas vamos começar a nossa falar sobre a nossa pauta, né? Que é o acolhimento, discutir sobre as temáticas que vão estar sendo discutidas nessas próximas semanas, né? Nossos encontros serão quinzenais, né? As escolas receberam a circular, e a gente tem esse bilhete de saída, né? Que vocês vão ter esse momento de entrada, depois do acolhimento, vocês vão dizer realmente como estão se sentindo, né? Como é que vocês, o que é que vocês esperam do ano de 2021, né? As inquietações, o que quiserem estar desabafando aqui para a gente sentir, né? Os dilemas e as ponderações de todos nós. E no final a gente tem esse bilhete de saída, que é para dizer como é que a gente se sentiu depois desse nosso diálogo. E o encerramento, que é às 16 horas. No nosso acolhimento, nós teríamos um vídeo, mas o vídeo a gente não pode passar aqui, porque o YouTube ele fecha, né? Ele pode até fechar o canal. Mas depois a gente pode até passar o link e vocês vão lá assistir a esse vídeo. Mas como eu falei no início, né, da nossa discussão, eu gostaria que vocês, aí eu vou ler, certo? Para vocês ouvirem e para a gente discutir como é que vocês estão se sentindo agora. Então, gostaríamos de ouvir vocês. Né? Eu fiz uma questão norteadora aqui para a gente iniciar esse processo, mas fiquem à vontade. Né? O que é imprescindível para a gente atravessar esse ano letivo, ainda em plena pandemia de Covid-19? Enquanto isso, eu vou lendo os chats, tá? Que já tem alguém que já colocou, e aí vocês agora têm esse tempinho para a gente dialogar sobre isso. Né? Então, o acolhimento não necessariamente pode ser um objeto de aprendizagem, mas a nossa fala, nossas inquietações, eu acho que é uma forma também da gente acolher. Né? Eu acho que quando alguém me ouve, assim, quando ouve nossos alunos, é uma forma de acolher, né? Então, enquanto eu leio aqui o de Sandra, que Sandra já, né, todos aqui desejando boa tarde, eu vou ler a de Sandra, que foi a primeira professora a colocar aqui sobre essa questão. Como professora da rede, eu sei que vocês leem também, mas é importante a gente estar dialogando. Enquanto isso, vocês podem digitar aí no chat como vocês estão, o que é que vocês acham imprescindível, né? Então, a Sandra fala, né, como Sandra Beju, né, como professora da Rede Municipal de Educação, não sinto nenhum entusiasmo diante da situação que vivemos. Primeiro ano de atividades não presenciais e nada mudou para melhorar nossa vida profissional. Ainda continuando a de Sandra, estamos retomando o ano letivo nas mesmas condições. A Prefeitura de Aracaju não investiu em melhorias reais e significativas na educação, puro desgosto e indignação. Eu queria, enquanto as outras escrevem, né, eu quero comentar sobre o que Sandra está. Sandra, obrigada, viu, por estar compartilhando com a gente seu sentimento. É um sentimento que eu acho que é de muitos de nós. E eu
também compartilho do seu sentimento. Dizer que vamos esperar, né, que as coisas realmente sejam reajustadas. É o que eu desejo enquanto professora da rede, é que realmente seja reajustado isso, viu, Sandra? Porque para mim também é uma inquietação. Desejo mesmo que esse ano a gente já deveríamos estar retomando com outra condição, certo? Isso é a minha posição também aqui, diante de vocês e diante de qualquer um que vá nos assistir, né? Eu também esperava não só que a prefeitura, a CEMED, mas que como outras também, que é do estado que eu participo, né, que muitos de vocês também, tivessem um outro início, né? Uma outra condição. Mas a gente também, eu não vou julgar diretamente e já julgando, né? Porque a gente quer, que eles, às vezes, atrasam muito essa retomada, né? Essa é uma retomada de um ano que a gente passou com alguns problemas e que já poderiam ter sido resolvidas mesmo. Eu concordo plenamente, viu, Sandra, com essa inquietação. Mas eu torço e eu também já ouvi, não fiz parte de reunião, mas eu já ouvi que estão organizando pelo menos essas mudanças, né? Não sei quando elas chegam, mas talvez depois alguém venha, né, com mais consistência do que possa falar, porque eu ouvi falar, né? E aí eu ouvi sim que estão organizando pelo menos essa questão da inserção, né, dessas tecnologias, assim como a rede do Estado também diz que está providenciando, mas até agora eu também não vi. Espero que chegue mais rápido. E não só isso, né? Não porque eu sou estudiosa e que conclamo para isso há muito tempo, mas agora muito mais, pela necessidade, né, da gente sentir. Nós já iniciamos o ano. Para quem, por exemplo, está formando seus grupos no WhatsApp, já vai vendo as dificuldades que a gente tem, né, de inserção desses pais, desses alunos no uso dessa tecnologia para entrar em contato conosco. Porque nós somos professores capazes de desenvolver o processo em qualquer situação que ela apareça. Mas para isso a gente precisa ter realmente a condição do trabalho para isso. Porque a formação a gente vai tendo, a gente vai aprendendo, né? A tecnologia ela pode chegar. E isso vai de modelo mental de cada um de nós, professores também, de lidar. E nesse momento que estamos vivenciando, né, de novidades para muitos de nós, eu falo esse momento já há mais de um ano, né? Já temos mais de um ano, hoje já são 25. A gente precisa realmente continuar nas ponderações dessas conclamações, né, da exigência, para que a gente realmente retome de uma forma diferenciada e mais pontual e que a gente atinja nossos objetivos sem tantos desgastes psicológicos e saúde mental. Por isso que nossas temáticas futuras, né, das próximas semanas são direcionadas para isso, para que a gente tenha faça esse trabalho conosco, né, de ser ouvidos e de ponderar sobre nossos processos de ensinar e de aprender coletivamente. Eu vou ler aqui agora Maria Sacramento. Obrigada, Maria, pela ponderação também aqui. Estou iniciando este ano letivo com receio de não cansar todos os meus alunos por conta da falta de estrutura de tecnologia para a maioria deles e até para nós. É isso, Maria. É isso também minha inquietação, tá? Vamos. Tiala também disse que me incomoda demais usar meu número pessoal, meu WhatsApp pessoal, meu pacote para poder exercer a minha vida. É isso, também me incomoda, tá, Tiala? Também comungo do seu sentimento. Com relação ao número, sabe, Tiala, eu vou já indicar aqui para você, ou para quem dependendo também, né? Tudo depende da condição nesse momento, por exemplo, de infraestrutura na casa dos nossos alunos, né? Porque, por exemplo, a gente tem o Telegram, que você já conhece, que a gente não... Isso eu estou falando no caso de Tiala, né? Com relação ao contato. A gente inibe o número ali tranquilamente, né? Então, a gente não precisa
mostrar o nosso número com esse aplicativo também, que é essa rede de comunicação, que é melhor do que o WhatsApp, inclusive, para trabalhar, mas que nossos alunos não habitam ainda nesse ambiente. E os pais desses alunos também não habitam ainda nesse ambiente. Então, para a gente é difícil inserir esse aplicativo, né, esse meio de comunicação para desenvolver um trabalho. Cristiane, né, o que será feito em relação aos alunos que não têm acesso aos pacotes de dados? Então, Cristiane, é isso que eu penso que eles estão tentando, certo? Pelo menos eu vou lhe falar como ouvi falar, né? Eu não fiz parte de reunião, mas talvez Gabriela, depois ela possa pontuar melhor isso, né? E os diretores de ensino, a própria secretária de educação pode estar pontuando. Mas eu acredito que eles estão, sim, correndo ao encontro, né, desses recursos para que a gente sofra menos do que sofremos no ano passado. Sandra, obrigada, Sandra. É sempre o melhor caminho, né? É o diálogo e a manifestação mesmo. Pode contarem sempre comigo, certo? Com relação a isso. Sandra, ainda eu não consigo deixar de expressar, pois tenho consciência que cumpro. É verdade, Sandra. A gente cumpre nosso papel e a gente fica emocionada. Eu sempre me emociono quando falo de educação, eu sempre me emociono quando eu trago exemplos de meus alunos. E vocês, quando trazem os exemplos de vocês, de seus alunos, é sempre uma emoção. E por que isso acontece? Porque somos comprometidos, né? E comprometidas. Vivian, é imprescindível que a CEMED utilize 1 ano de experiência para fazer acontecer, ao invés de se promover com os nossos recursos. Um registro, né, Vivian? Essa questão de promoção através... quais recursos você fala, Vivian? Depois pode colocar aí embaixo para entender melhor. Porque a promoção, às vezes, vai pelo nosso trabalho, né? Porque aí exalta nosso trabalho, nosso profissionalismo, mas muitas vezes não contribui, né? Não ajuda muito para que isso aconteça. Não sei se é isso que você está dizendo ou se tem alguns recursos específicos, particulares, tecnológicos ou tal. Mas acredito que sim, né? Deve ser com todos, né? Porque a gente entra com nossa tecnologia, a gente entra com nossa tecnologia, que é o conhecimento, com nossas habilidades. Isso é verdade. Adailma, temos que ter empatia para atender as crianças que não têm acesso. Acho que a empatia vale para tudo, né, Adailma? Para tudo e todos, né? Para a gente ter uma boa comunicação. Ângela, muitos pais desempregados e sem acesso à internet, e nós, professores, estamos usando a nossa, puxado para o nosso bolso. É isso, Ângela. Até um chip eu acho que eu vou ter que comprar, sabe, Ângela, por conta, inclusive disso, dessa questão que eu falo do WhatsApp, né? Mas, por exemplo, eu estou inserindo os meus alunos do estado, não comprei chip, porque eu estava pensando que o meu aparelho que eu comprei novo, ele é bem mais potente para poder gravar essas coisas. Se eu for para outro aparelho e ele não pode trocar de chip, eu já não vou ter as mesmas ferramentas que eu tenho nesse novo. Então, eu inseri via link, eles vão ter meu contato, mesmo é um risco que a gente corre, né? Vai muito da questão ética, né? Do pai, do responsável e nosso também. E aí a gente também sai, né, Ângela? Se não conseguir estar desenvolvendo esses processos que a gente... Ângela e todos os demais, né? Que estão inquietas também com essa questão. Eu vou na ordem, mesmo que Sandra escreveu aqui, eu vou lendo, viu? Precisamos de condições adequadas para atender as crianças, eles merecem. É isso. Verdade, Sandra. Eles merecem tudo mesmo. De acordo, ainda mais com essa questão que a Angela coloca, né? Os pais desempregados. É uma situação muito, muito delicada. Muito delicada mesmo. Seu Muji comunga dos sentimentos de Tiala, mas Marleide só se apresenta, Ângela. Vemos em outras áreas os auxílios para custear tantas coisas e nós custamos sempre algumas coisas. Mas né, Ângela? É a valorização do professor, né?
que é, infelizmente, vamos dizer assim, desvalorização, né? Ela é histórica. Nós, infelizmente, passamos por governos que não valoriza a ciência, né? E quando você não valoriza a ciência, não vai valorizar o processo de educação de forma alguma. Então, infelizmente, é um conjunto de coisas, vamos dizer assim, de coisa ruim que aconteceu de 2018 para cá, né? A gente tá aprendendo a viver com todas essas provações. Isso são provações para nós, felizmente, né? Mas aprendemos com isso também. Professores se aperfeiçoaram para gravar vídeos, animações, avatares, e muitos pais nem podem baixar. É isso, Tiala. A gente não tem esse recurso. É isso que eu conclamo, sabe? Eu tenho uma certa habilidade com a tecnologia, porque, como eu falei a vocês, eu estudo ela há muito tempo, eu pesquiso sobre ela, né? Então, eu queria muito que as gestões públicas investissem mesmo, não é inserir de qualquer jeito, não, certo? Não é comprar coisinha ruim que não dê para uso, não, certo? Aí também vai nosso discurso aqui, né? Eu também me coloco na condição de desagrado, né, com essa situação. Aí Leila diz que a internet dos pais não comporta isso. Maria de Lourdes, a secretaria precisa nos dar suporte. É isso, Maria de Lourdes, eu também concordo. Por isso que eu estou aguardando, eu espero que o que eu ouvi falar realmente ele aconteça, né? Que é esse suporte que a gente está. Assim como nós ouvimos em televisão, né? Na rede estadual. Eu espero que também na rede municipal eles realmente estejam caminhando para isso. Eu acredito que sim, tá? Mas eu não posso aqui afirmar nada porque eu não faço parte dessa organização de divulgação de produtos, etc. Mas eu espero que já divulguem para a gente. Não só divulguem, né? Já insira. Denise, internet, esse é um dos desafios, né? Professores realizam atividades e muitos alunos não conseguem, é isso. Nós temos um trabalho, né, Denise? Eu também, eu trabalho muito com alguns programas, né? Tipo o Kahoot, por exemplo, que acho que vocês conhecem. É uma plataforma digital que eu trabalho muitas atividades lá. Para aqueles que acessam ao link, por exemplo, pelo WhatsApp, excelente. Eles fazem e a gente já recebe de imediato a atividade respondida. Mas aquele que não tem acesso à internet, não tem essa tecnologia, aí fica tudo muito mais difícil. Só que a gente, para organizar isso tudo, também é esse desafio que a gente tem, essa organização que a gente faz, né? O nosso tempo, que nós não estamos em escola, mas nós estamos trabalhando em casa. E para quem está trabalhando, quem está comprometido como nós estamos, a gente trabalha muito mais do lado de cá, né? Nesse sentido, que a gente está trabalhando com outra versão de ensino e aprendizagem, que é a versão não presencial, é a versão remota, é a versão de envio de atividades, de cuidados especiais, né? De apoio psicológico, que continuamos, né? De apoio social, né? Que a gente faz muitas vezes. Os professores Samuja, né? Eu acho que já os professores da rede não receberam nenhum chip para fazer aulas remotas, sem falar que usamos nossos aparelhos. Essa reclamação já vem, né? Que a gente espera não estar tocando, mas infelizmente enquanto não vem, a gente fala mesmo. Não, Sandra que só faz ressaltar o que ela faz, né? Também não temos aparelho, tipo, exato. A gente não tem, não, Sandra. Tantos colegas nossos, eu escuto tanto. Eu não vou dizer que eu não tenho, que eu estaria mentindo, certo? Eu tenho meu aparelho, mas muitos professores que são pais de família, é difícil. Você tem 4 filhos, como muitos relatos nossos, não tem. Eles têm 1, 2 aparelhos em casa, aí vai dividir com 4, 5 filhos. Tem a esposa também para dividir, que trabalha, né? É muito difícil. E sem contar na qualidade dos nossos aparelhos, né? Que nem sempre suporta o que a gente gostaria de fazer. A Dailma ainda temos alunos que ficam durante o dia com os avós, tios, estão com pais e à noite tentam manter contato. Silvia,
Boa tarde, sou Silvia, coordenadora da EMEI Manuel Eugênio. Para mim, a resiliência e coragem, a criatividade e a confiança são imprescindíveis. Com certeza, Silvia. Vamos mantendo essa coragem que é própria nossa, né, de professor, porque somos corajosas mesmo, somos profissionais acima de tudo, né, e humanas acima de tudo. Isso, o nosso piso não atualizado há anos, é verdade, Vivian. Que é fácil, né? Você querer aumentar o IDEB, por exemplo, e não dar recursos para que se faça isso, né? Então, a gente precisa estar juntos e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma mesmo para todos, principalmente para nossos alunos, que a gente trabalha para sobrevivência, mas a gente sobrevive a partir desse serviço que a gente presta à nossa comunidade. São nossos alunos, os pais, a comunidade geral. Marilene, a situação dos pais é muito complicada, é o desemprego, né? E Fátima aqui, Hanna, ela diz, nós precisamos ter também esses recursos, não basta saber fazer, mas também ter condições de editar vídeos, filmar, ter um suporte, tá? Porque não nos dá uma ajuda. É isso. Pois é, toda profissão precisa de ferramentas de trabalho, né, Fátima? Então, se a gente vai gravar vídeo, a gente precisa ter apoio para edição, né? E apoio de forma geral, o apoio do recurso propriamente dito e apoio da técnica, né? Que é apoio de um profissional que nos ajude a fazer editando. Por mais que a gente tenha tido, né, muitos encontros de pré-edição, cadê ela? Que ela tá aqui, Grace tá aqui. Grace, um abração para você, viu, minha linda? Grace, ela também se reinventou da educação infantil e ela ficou expert, eu acho, nessa questão da edição de vídeo, né? Então, a gente tem colegas aqui, todo mundo pode dar as mãos e ajudar uns aos outros com relação a isso, né? Acho que esse compartilhar é importante. Marilane, nós professores temos a nossa dificuldade, imagina esses pais, de baixa renda. Então, é isso, Marilane, é uma situação bem difícil, né? Então, obrigada pelas manifestações agora, né, inicialmente. Eu só vou colocar aqui também para a gente continuar nossos diálogos aqui formativos, né, de acolhimento, de bem-vinda, né, que a gente esteja sempre juntos e que lutemos para o melhor, para nossos alunos e para nós. Então, veja, aqui é um caça-palavras que eu vou acessar aqui, certo? Aqui tem um link no WordWall, que vocês podem trabalhar nele se tiver a tecnologia, certo? Para trabalhar com eles, com os alunos. E eu só vou estar projetando aqui, e vocês aqui no chat vão escrever algumas palavras que vocês vão identificar. Deixa eu começar aqui, é o que eu estava lendo, né? Veja, aqui a gente tem um painel de palavras. Eu vou clicar em uma palavra só para vocês, quando quiserem utilizar o WordWall para trabalhar com alunos, né? Trabalha. Mas aqui, nesse momento, vocês só vão visualizar algumas palavrinhas aqui e tá digitando no chat para a gente qual é a palavra que vocês estão vendo. Eu vou colocar uma e vocês vão olhando aí a palavra que vocês estão visualizando e insira no chat. Deixa eu ver uma aqui, viu?
Aqui eu achei uma, né? Envolvimento. Aí vocês vão procurando outras aí e coloquem. Tem várias, né? Mas a gente, quando tá no processo de inserção, parece que dá um branco. Aí vocês vejam aí algumas palavrinhas que vocês estão vendo e coloquem aí no chat, só pra gente ver. Tânia também viu envolvimento, já tô lendo aqui, ó. Muitas, aliás. Dedicação, entusiasmo, compreensão, felicidade, expectativa, né? Aqui a gente vai. Acredito. É porque eu não desliguei. Então tem muitos. Então tem muito. Aí achei união, conquista, elo, felicidade, cidade, compreensão, inovação, né? Empatia, conquista. Muitas palavrinhas aqui que a gente vai visualizando no Word Wall, né, que é um muro de palavras, e que a gente pode estar trabalhando esse aspecto de compartilhamento mesmo, de colaboração, né? E a gente, quando começa, gosta, né, de estar trabalhando, não quer parar. Mas eu vou encerrar aqui esse Word Wall e a gente continua na discussão. Bom. Aqui é um trecho do Pensador, que vocês conhecem, né? Que é Edgar Morin. Enquanto isso, as meninas estão colocando, né? Gostaria de criar joguinhos com Word Wall. Ah, você gosta de criar, né? É isso, Graça. É bom. Todo tipo de jogo para nossas crianças trabalha com lúdico é muito bom, né? Acho que quem trabalha com jogos, né, analógicos ou digitais, a gente percebe o quão envolve nossos alunos nesses processos. Eu, particularmente, como eu gosto, né, de estar testando, eu não uso a tecnologia agora, eu sempre utilizei, né, não foi só agora, na pandemia, por conta de um processo meu de estudo, de pesquisa, eu sempre vi os olhinhos brilhando neles, né, quando a gente insere. Por quê? Porque não faz muito parte da realidade deles, muitos deles não têm equipamento tecnológico, e a gente sabe que quando, por exemplo, a gente pede para eles manipularem, mesmo os analógicos, né, eles já gostam, claro, nós gostamos muitas vezes muito mais de alguns analógicos do que de alguns digitais. Mas a gente tem muitas possibilidades tecnológicas de estar trabalhando com nossos alunos para estimulá-los, muitas vezes, a aprendizagem de leitura, de escrita, né, de conversação, de coordenação motora, né? Para quem trabalha, por exemplo, com a educação, a educação especial trabalha muito com essa parte também de recursos tecnológicos, porque sabe que tem algumas possibilidades mais viáveis para atender a determinadas especificidades de cada aluno, assim como tem a analógico também, certo? Eu não estou defendendo o digital em detrimento do analógico, só estou mostrando que vocês já sabem também que há possibilidades diversas, né? Rosângela disse que não conseguiu visualizar o uso. Quem colocou o uso foi Rosângela. Eu não vi também assim, não, sabe? Só se a gente procurar. Mas aí, Rosângela, você pode depois, e quem quiser, testar lá no WordWall, né? Bem-vindos e bem-vindas, viu, a quem entrou depois. Eu só estou lendo as mensagens do primeiro momento, que foi como é que está se sentindo. Mas para quem chegou depois, muito bem-vindos e bem-vindas. E aqui é um momento de
de diálogo de início, né, desse ano letivo, que nós possamos ter momentos diferentes nos pontos positivos dos momentos que tivemos no ano passado, né? O que for positivo, a gente permanece e acrescenta. O que for negativo, a gente precisa realmente eliminar, né? De uma forma que todos se sintam bem no trabalho, né? É nossa busca, é o bem-estar de todos. Então, veja, nessa questão de Edgar Morin é um pensador que eu, particularmente, também já estudo há um tempo ele, né? Eu acho que Edgar Morin também fez parte do meu construto teórico da minha tese, certo? No mestrado não usei muito Edgar Morin, porque eu não conhecia muito ele, a teoria dele, da complexidade mesmo. Mas na tese eu tive a necessidade de buscar a teoria da complexidade de Edgar Morin, e assim, Edgar Morin, para mim, sabe, é um autor que merece louvor mesmo pela sua teoria. Então, a consciência da complexidade nos faz compreender que não poderemos escapar jamais da incerteza e que jamais poderemos ter um saber total. A totalidade é a não verdade. Então, por isso, a gente vive, né, na busca dessa complexidade, né, na busca dessa consciência do conhecimento complexo, que a gente dificilmente atingirá essa complexidade, mas o importante é que a gente tenha consciência que a gente não tem certeza de nada, né? A gente busca essas verdades que são momentâneas, e que elas servem, na verdade, para resolver alguns problemas pontuais daquele momento também, elas vão servir, mas faz parte da ciência, né? A ciência não é neutra, e a ciência ela vai nos ajudar a melhorar problemas que estamos vivenciando na sociedade. Por isso que eu reforço, quando você tem, né, um governo que não valoriza a ciência, não valoriza o ser humano, né? Não valoriza o progresso, vamos dizer assim, o progresso humano, né? O progresso econômico por si só. O que a gente precisa realmente é ter consciência da condição da nossa vida, da nossa essência, que é a existência, e não do progresso econômico. Gostaria também aqui, já que eu estou falando nessa questão do progresso, eu lembrei agora de um filme chamado I Am. Não sei se vocês já assistiram, mas como eu assisti por recomendação e gostei muito da lição, né? Um documentário que está na Netflix e é uma lição de vida, certo? Eu acho que sim, no momento que nós estamos, não deixa de ser uma tapa, né? Assim, na nossa cabeça ou em qualquer parte que nos dê assim vários momentos de reflexões, de priorizar, não priorizar, deixar de priorizar o valor econômico em si para valorizar a vida humana, para valorizar o que é possível conquistar para ser feliz. Então, quem puder assistir, porque eu não vou relatar o filme, mas ele fala muito dessa questão da valorização da vida, independente da ganância humana, né? Acho que a ganância humana é que destrói a nossa relação, por exemplo, com a natureza. Então, a gente precisa ter uma lição a partir da natureza. Porque a gente sabe que uma planta, quando a gente faz, né, coloca ela no vaso, por exemplo, ela só vai absorver os nutrientes necessários para ela viver. Ela não vai pegar do vizinho, da planta vizinha, a não ser a fotossíntese quando acontece, que vai refrescá-la, né, durante algum período. Mas ela não vai pegar os nutrientes daquela planta ali, só o necessário para ela sobreviver. E o humano não, né? O ser humano, ele pega aquilo que é necessário, que não é necessário por conta da sua ganância. Então, são lições de vida, assim, que é importante que a gente assista e que compartilhe para outros, né? E principalmente para outros que não têm essa noção. Eu sei que muitos aqui de nós temos, mas vale a pena a gente assistir mesmo assim, né? Então, essa reflexão de Edgar Morin, ele me faz, assim, refletir sobre isso, né? Sobre a questão também da totalidade, né? A totalidade é a não verdade. Então, por isso que a gente vive em busca desse conhecimento.
E essa constância para a gente estar trabalhando com relação a isso é que nos faz entender que hoje nós precisamos realmente, hoje não, sempre, precisamos ter essa consciência de que a busca do conhecimento ela é uma busca constante e que a gente vive melhor, nosso bem-estar vai depender também dessa consciência. Não se apavorar, não achar que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, claro, né? Edgar Morin disse assim, primeiro, quando ele tem a teoria da complexidade, o método dele também da complexidade, mas ele tem a teoria da questão do conhecimento, né, que faz parte dessa complexidade. Ele diz, primeiro você tem que conhecer o que é conhecimento. Veja que reflexão simples e complexa, né? O que é conhecimento? Então, ele diz, quando você não tem consciência do que é conhecimento, você não vai ter a consciência que a totalidade não é a verdade. Então, essas incertezas que ele traz como uma aí faz parte dos sete saberes, que ele tem um livrinho chamado Sete Saberes também, bem fininho, mas assim é bom, né? Dá para a gente ter uma noção um pouco do que Edgar Morin traz. Mas os outros, Edgar Morin tem uma coleção, né, do método dele, e ele traz muito mais essa teoria da complexidade. Então, a incerteza que ele traz também, é preciso conhecer as incertezas. Por que a gente vai em busca? Porque eu não sei, por exemplo, eu não sei o que, é que vai acontecer nesse ano, né? Nós não sabemos o que vai acontecer nesse ano com o ensino, se vai continuar não presencial, se a gente volta no híbrido que eles estão conclamando aí pelo híbrido sem compreender direito, muitas vezes, o que é o híbrido, né? Porque eles acham que o híbrido é trabalhar online e presencial, certo? Estou falando isso porque eu também estudei sobre ensino híbrido, vocês sabem, alguns de vocês, eu acho. A minha tese de doutorado foi do ensino híbrido. E, assim, eles acreditam na concepção deles que o ensino híbrido é isso, é ter aula presencial e ter aula online ou no virtual, né? Síncrona ou não. Né? Então, assim, você fica, sabe, sem saber o que é que vai acontecer. Então, essas incertezas, a gente realmente não podemos escapar delas, porque elas vão estar surgindo e a gente vai buscando essas certezas provisórias, né? Nesse momento de discussão, a gente está trazendo a portaria, certo? 91 de 2020, sobre a formação continuada, né? E aí, com ênfase na base nacional e com o currículo de Sergipe, que também vocês conhecem, né? Também foi enviado a circular sobre essa portaria para enfatizar a questão dessas continuidades das atividades formativas, né? Que a gente vai manter, né? A cada 15 dias pelo CEAF. Então, ela consiste nessa premissa, né, que objetiva manter os docentes em constante processo, com a finalidade de aprimorar os indivíduos e, consequentemente, melhorar a aprendizagem dos educandos. A gente sabe muito bem quão valorosa é essas atividades formativas, né, e a continuidade delas. Leio já, viu, Sandra, que eu sou curiosa, fui ver sua mensagem, mas essa portaria da formação continuada, né, que a gente tem conhecimento, que foi uma luta nossa dos professores para estar trabalhando, né, com essa questão, e é preciso essa coerência, né, com o currículo e projeto político-pedagógico, né, é preciso que essas formações elas sejam coerentes, né, não pode ser, lembrando que a formação continuada, ela é uma formação geral, ela não é uma formação específica, né, a continuada, ela faz parte da específica. Aliás, a específica faz parte dela. Mas essa formação continuada, a gente pode inserir aqui várias situações, desde a estrito sensu e lato sensu, e essas nossas que nós temos nos encontros, né? Porque essas são gerais. Eu não estou fazendo aqui, a gente não está fazendo um diálogo aqui relacionado a questões pontuais, como acontecem, e que é louvável que aconteça, é preciso que aconteça.
Mas essa formação continuada, que foi uma luta conquistada, né, da rede municipal de Aracaju, né, com a gestão democrática, então a gente tem que ter essa coerência com o currículo e o projeto polipedagógico, né? Então ela não pode ser do nada ou sem um contexto do que a gente está vivenciando. Ela tem que estar amarrada realmente a esses documentos que regem os componentes curriculares, né? O uso de dados em evidência, né? A tomada de decisão baseada em evidências permite, a gente sabe que nós, professores e gestores, tomem nossas decisões, né? Com maior chance de produzir resultado positivo. Esses são os indicadores, né? Vamos dizer que a gente tem os indicadores para a tomada de decisão. Então, se a gente, por exemplo, eu vou falar do IDEB, né? Se a gente tem um IDEB, né, que não foi favorável, vamos dizer assim, não foi o resultado esperado, a gente tem um indicador. A partir desse indicador, a gente precisa realmente trabalhar com produção de resultados que modifiquem essa situação. E isso somos todos nós juntos. Não é gestor sozinho, nem professor sozinho. Mas são gestores e professores e alunos e comunidade trabalhando com isso. Porque se a gente não insere a comunidade, os alunos, nesse processo de discussão, mesmo os nossos pequenos que estão ali, né? Eu penso, particularmente falando, que a gente convida os pais, que são os responsáveis, né? São os responsáveis por eles, mas eles podem ir ouvir. Né? Uma criança de 3, 4 anos já vai ouvindo aquilo, vai participando junto com seus pais e responsáveis, já vão tendo uma compreensão dos processos, né? Que eles vão ouvir. Então, essa participação não é só se dar, por exemplo, porque o pai não tem com quem deixar. Mas isso é uma opinião particular, viu, colegas? Eu penso que os alunos também precisam ouvir, independente também da idade deles, porque isso vai sendo rotina, né? Se eles continuarem a participar. Quando eles vão crescendo, lógico, vai ter as reuniões com os fragmentos, né, para tratar de situações específicas. Mas quando a gente tem uma evidência, e ele também faz parte dessa evidência, principalmente, né? Eles precisam começar a ouvir mesmo, para todos nós trabalharmos desde lá do nosso infantil, desde aqui do nosso infantil, até o ensino médio, tendo essa consciência, a importância dos processos de aprendizagem. Não falo nem somente do resultado quantitativo, mas muito mais do resultado qualitativo, né? Que são nossas aprendizagens, que vai sim trabalhar, por exemplo, com o que Edgar Morin chama de conhecimento complexo, que é um conhecimento que parte da disciplinaridade para um conhecimento voltado para um movimento uniliteral, né? Para trabalhar esse movimento cíclico que o conhecimento perpassa, e para que a gente vá compreendendo algumas etapas importantes do desenvolvimento da sociedade, né? Eu acho que a gente tem essa função social. Depois eu leio aqui, viu, que vocês estão escrevendo. A formação na escola, também vocês podem ir acrescentando alguma coisa aí sobre essa discussão da formação. A formação na escola, né? Ela é continuada realizada na escola. Essa formação na escola é o que a gente entende, né, por formação em serviço. Por exemplo, a professora Vera Candu, né, que nós pedagogos estudamos ela, pelo menos da minha época, creio que da de vocês também, muitos, né? Não sei se atualmente está trabalhando com Vera Candu, né? Nessas últimas formações. Mas eu sou da turma que terminei em 2002. E aí a gente continuou com Vera Candu. Eu trabalhei Vera Candu no mestrado, por exemplo, nas discussões de formação e serviço, né? E ela diz que a formação e serviço é aquela que atende às necessidades do chão da escola. Então, essa formação na escola é justamente esse momento. É para, nesses momentos de troca de experiência, a gente ouvir dos nossos colegas, né? Ouvir dos nossos alunos o que é que inquieta, o que é necessário, né? Assim como a discussão do conhecimento do próprio currículo. Que conhecimento é necessário para viver em sociedade, né? Então, essas discussões que fazem parte dessa formação
em serviço. Assim como, por exemplo, a gente está no momento, nós estamos em momento de formação em serviço. Só que essa formação em serviço que a gente está tendo, por exemplo, a gente está tendo ela no geral, né, continuada no geral, porque é uma necessidade hoje de todos nós, não é específico da escola A e B, não, todas as escolas, diante dessa pandemia, têm necessidades específicas que são comuns a todos. Então, aí ela vai abraçar todos nesses momentos únicos. Mas, contrário a essas situações emergenciais, né, a gente tem, sim, essas formações em serviço que vai basear-se na necessidade daquela escola. Eu trabalho na escola que tem um espaço imenso, que tem a capacidade de desenvolver uma horta, mas a gente não desenvolve. Então, vamos trabalhar nessa formação para desenvolver essa horta, por exemplo. O que é que a gente pode fazer? Então, vamos construir diálogos ali para, junto com nossos alunos, com gestores, para estar atendendo aquela necessidade específica daquela escola. Então, acho que é nesse percurso de compreensão da nossa realidade que a gente trabalha essa formação na escola ou formação em serviço. É o desenvolvimento de competências e habilidades, né? E aí a gente não vai partir para uma discussão ampla sobre isso, porque ela, de certa forma, é uma polêmica, né, que a gente vivencia nas discussões da BNCC, né, esse documento que norteia a educação, que existem suas falhas, e aí ela define como competência a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, e habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, como atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Certo, a gente entende, né, que a competência perpassa por isso, pela compreensão dos conceitos e procedimentos, que as habilidades também tem essa questão das práticas, né, que são constituídas, são desenvolvidas, são inerentes a depender, né, das habilidades e das possibilidades que cada um de nossos alunos e de nós temos. Mas como é desenvolvida essa mobilização, né? Eu acho que uma das questões assim é como se desenvolve esses conceitos e procedimentos dentro da escola. Como eles são desenvolvidos? Essa seleção, ela realmente atende a uma expectativa da realidade do ser humano, vou falar assim, né? Não falar nem só dos alunos, mas do ser humano em geral, porque isso vai sendo constituído durante a educação básica. Então, no ser humano que permeia pela educação básica, como é que é mobilizado esse conhecimento? E aí por isso que eu sempre retomo a Edgar Morin, porque ele diz o que é o conhecimento, né? Então, quando ele faz essa pergunta, ela é fundamental para nós, professores, se perguntar, o que é que eu entendo pelo conhecimento, né? Aí tem Michel Young também, que é um estudioso de currículo, que ele chamou há muito tempo atrás o conhecimento poderoso, né? Qual é o conhecimento poderoso? Aí esse conhecimento poderoso que ele fala, aí a versão do conhecimento poderoso é que conhecimento é necessário ou para a vida ou para o mercado de trabalho, né? Quem é que tem acesso a esse conhecimento poderoso, né? Michel Young diz nos estudos dele. Então, assim, são discussões que a gente vai, sim, certo? Que são importantes essas conceituações a BNCC traz, mas é importante a gente refletir, sim, sobre essas competências e habilidades que estão lá disponíveis e que foi constituída democraticamente também, né? Infelizmente, a participação precisa ser mais coerente, né? Da nossa classe, principalmente. Acho que a gente tem que participar mais dessas decisões. Precisam nos deixar participar mais também, né? Que às vezes a gente quer e não consegue, né? Porque às vezes há discussão em momentos que não é conveniente para todos e acaba que fica uma coisa meio, né? Que não paritária, né? Fica pontuada, na verdade. Quem pode assistir vai estar assistindo as discussões, quem não pode, não temos o que fazer.
Então, a questão das metodologias ativas, a gente tem essa discussão também ampla, que eu também não vou me aprofundar, porque aqui, né, é só para a gente estar percebendo a questão da portaria, certo? Dessa questão da formação, né? E das competências e das metodologias ativas que são discutidas hoje em dia por nós professores, né? E sempre desenvolvemos metodologias ativas, né? Agora a gente tem outros formatos de metodologias ativas, porque a própria aprendizagem, ela já por si só é ativa, né? Porque o olhar quieto nosso para uma tela ou para um professor não deixa de ser ativa, porque eu estou ali refletindo. Quem está do lado de lá não está vendo, mas eu estou aqui refletindo. Então, por exemplo, minha aprendizagem ela é ativa. Eu vou ativar né? Alguma parte do meu corpo eu vou acionar. As metodologias ativas que estão sendo discutidas por nós atualmente, né, que a gente conhece muitas delas, né, que vem com os modelos de ensino híbrido, que vem com aprendizagem por projeto, que vem com aprendizagem através de problemas, webquest, né? Tem várias gamificação hoje em dia. Minha tese tem um capítulo exclusivamente feito de metodologias, só que eu não defini como ativas, eu defini como metodologias inventivas, híbridas, ativas e inventivas, e estão dentro das metodologias híbridas. Porque as inventivas a gente recria a partir de uma que já existe, mas a gente dá o nosso formato, né? E elas são híbridas, porque a gente não trabalha com um tipo de metodologia só. A gente vai fazer o diagnóstico dos nossos alunos e a gente vai desenvolver aquelas que melhor vai nos atender naquele momento, naquela situação, para aquele aluno, né? Então, assim, mas é importante a gente estar percebendo e trabalhando diversificadamente para atender às especificidades de cada um e o que a gente tenta fazer. Né? Isso eu tenho certeza que a gente busca isso. Então, voltando nesse contexto da portaria, né, da questão do conhecimento da teoria da complexidade, a gente tem o trabalho colaborativo, que é o que a gente vem também discutindo com mais fervor também a partir da pandemia, porque é o que a gente vem vendo, né? Pelo menos é o que a gente vem tendo muitas discussões baseadas nesse compartilhamento de experiências, porque nós somos profissionais que queremos ajudar o colega e queremos ajudar aos nossos alunos. Então, se a gente não tiver esse pensamento, né, recíproco de ajuda, de colaboração, a gente não consegue desenvolver melhor para todos. Eu não quero ficar com conhecimento sobre, por exemplo, determinadas metodologias ou determinados recursos tecnológicos para mim só. Para que eu quero aquilo só para mim e para meus alunos? Não. Quanto mais alunos tiverem acesso, quanto mais pessoas, colegas tiverem acesso a isso, melhor para todos. Né? Porque a gente vai chegar ao conhecimento complexo que não chega, mas que vai complexificando a partir, inclusive, desse trabalho de colaboração. Que aí a gente cocria, né? Porque eu tenho a crença e eu tenho a certeza de que nada mais viável para uma discussão teórico-prática que não um trabalho de colaboração. Por isso a gente traz nesse início aqui de conversa que a gente trouxe, ouvir o outro, certo? Então, quando a gente ouve o outro e respeita o outro, né, e considera o que o outro tem a dizer, o que tem a trazer, a experiência que tem a trocar, a gente vai conseguir estar entendendo, respeitando, conversando, argumentando, discordando, né? E aí a gente vai trabalhando nesse consenso de forma bem mais ampla. Um trabalho colaborativo, gente, é muito mais rico do que, por exemplo, um trabalho cooperativo. Não que o trabalho cooperativo deve ser renegado, pelo contrário, ele é essencial porque a gente precisa de divisões de tarefas, né, em certos momentos. Mas quando a gente coopera e depois colabora, aí as coisas andam, ao meu ver, de forma bem mais rica, né? Mais
mais rica, mais prazerosa, né? E dá resultados muito mais positivos do que um trabalho feito sozinho. Aqui é só uma citação, né, de Barrila, dentro de Herrero, Garrido e de Aro. Né? Grupos colaborativos são aqueles em que todos os componentes compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e interesses. Então, assim, é uma definição muito sintética, mas muito complexa também, no sentido de estar trabalhando essa etapa de colaboração. Né? Então, essas decisões tomadas em colaboração, ela vai render frutos positivos do que uma decisão tomada de forma individual. Isso em qualquer situação, no meu ponto de vista. Antes da gente trabalhar colaborativamente, eu gostaria de ler aqui, né, o que algumas pessoas colocaram, mas que, se alguém quiser colocar alguma coisa sobre isso, né, fique à vontade aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Peraí, viu? Priorizar. Aqui eu vou para a Tânia Beth, né, que ela traz depois das palavras, né? Eu vou ver se com questões relacionadas ao nosso aluno é priorizar a educação. Rosângela, pelo celular. Não conseguiu visualizar, né, Rosângela? É verdade. Aparecida. Buscar o ser consciência no trabalho que estamos desenvolvendo a educação. Silvana, vivemos uma constante busca. E isso é vida mesmo. A Fátima, o documentário é I Am. Isso, já colocaram aqui, né? Obrigada. Sandra, exatamente. Então, o progresso altamente predador, né? Tem nos afastado demais da nossa essência, nos afasta cada vez mais. É isso, Sandra. Não consegui, tarará, Sandra, de novo. Gosto de ouvir de novo e sempre. A ciência não é neutra. Todo ser humano produtor de ciência. Exatamente, Sandra. Pronto, eu acho que de comentário é isso, né? Então, vamos trabalhar aqui colaborativamente para a gente vai. Eu vou colocar o link aí, acho que Marcela vai colocar. E aí a gente vai ter essas temáticas antes de passar o link aí, né? Marcela, se você puder colocar o link, deixa eu ver se é o link já, viu? Marcela, se você puder colocar esse link para eles fazerem. Certo, coloca aí. Obrigada. Aí, só as temáticas prioritárias são avaliação diagnóstica e formativa, né, que teremos nas próximas semanas, habilidades prioritárias da BNCC e planejamento de aula para o ensino remoto. São temáticas que virão nas próximas semanas quinzenais. Aí, essa hora de colaboração, nesse link que Marcela colocou aí, certo? Esse link aí. Vocês, tendo em vista os temas prioritários, que demais temas, né, vocês julgam relevante para adicionarmos ao programa Horas de Estudo? Olha, que tem esses aqui, que estão previstos para as próximas semanas, mas como vocês, né, todos estão compartilhando, colaborando com essas discussões, vocês podem estar inserindo aí no link que temas prioritários vocês consideram relevante para a gente estar discutindo nesses momentos das horas do estudo. Deixa eu ver se eu consigo ir e ver. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui eu tenho aqui. Se tiverem dificuldade com o link, avise-nos, que aí a gente. Estou vendo aqui sua Mugem, né? Tá dando só contribuições.
sua contribuição. E aí é importante, gente. Eu vou tirar para vocês ficarem também à vontade, mas se não quiserem eu deixo, tá? Até queria como ideia, né? Também para não repetir. Certo? Fiquem à vontade para estar digitando aí, quem puder colaborar com isso, com esse processo. E aí também para a gente ir adiantando, enquanto vocês vão fazendo, né? Eu acho que é porque tem um bilhetezinho aqui, eu vou deixar vocês fazerem só um pouquinho, certo? E a gente tem um bilhete de saída também, e aí é bom também que vocês deixem. Aí são temas que são importantes para nós, né? Tá discutindo nesse ano letivo. Acho que a gente precisa realmente ser ouvido, quais são as nossas necessidades. Não consegui abrir. Está. Deixa eu olhar aqui como é que está essa. Nós temos aqui 7 pessoas contribuindo, né? Enquanto isso, vocês também vão ter o link aí, certo? É importante que coloquem para que a gente registre aqui. Uma pessoa na rede social que você deixa com as ideias nas encontradas da necessidade. Podem ir digitando, certo? Não se acai, não. Eu tô vendo que vocês estão na sala aí, né, do documento. Só tô vendo seu Mugen escrevendo, mas vocês podem ir no posterior, né? É que seu Mugen está escrevendo um monte de coisa que ela gostaria, né? Então vocês também podem ir aí embaixo, que tem vários temas aí, ó. Né? Deixa eu ver quem é esse verdinho, por exemplo. Desculpa, eu vou ler o nome, né? Porque tem aqui jiboia, né? E aí vocês vão colocando, certo? Também, se alguém tiver com dificuldade do link, é bom copiar o link depois que sai. É bem importante para a gente estar discutindo, tá? Durante o ano letivo. Aí copia o link, pensa e depois coloca, porque esse documento vai ficar no Drive e a gente vai ter acesso, certo? Então, vocês podem estar em qualquer momento, independente se agora. Copia o link e coloca aí no bloco de notas, se quem tiver com celular, ou quem tiver com notebook ou PC, já grave aí em algum lugarzinho, para depois vocês estarem inserindo aí suas necessidades, né? Não só necessidade, talvez a gente não pense só em nós, né? Mas a gente pense no outro também, né? Na necessidade do outro, certo? Então é importante que a gente pense em uma necessidade também particular, mas também que seja geral, né? Olha,
Vou ler a de Selmude, por exemplo. Selmude se permite, viu? Como está aqui, eu acho que não tem problema, mas se você... Selmude diz assim, ó, num tema que ela sugere, né? A letra cursiva é importante na educação infantil, ela colocou, por que você sugere esse tema, né? A questão do tema, ela colocou que há professores na rede que são substitutos, mas que chegam à escola pública, né, com a ideia da escola particular e não considera a realidade. Isso com relação ao tema, né? E aí tem a questão da musicalização, planejamento em tempos de pandemia, né? E ali também você pode colocar um tema. Ali são sugestões de alguns temas já feitos, certo? Que é a musicalização, quais as diferenças. Mas vocês vão também inserindo o tema, outros temas que já estão sendo, e vão inserindo. Então, Cássia, aí pelo celular você não conseguiu, você copia o link, certo? Desse aí, do último link, que é o docs.google, e você em um outro momento, e você insere lá a sua contribuição, certo? Isso é importante para nós todos. Enquanto isso, eu vou passando, certo? Porque aí vocês também vão ter esse tempo, a gente vai ter acesso a isso aí, que vocês... O importante é guardar esse link, certo? Porque a gente tem um bilhetinho também que vocês vão fazer, né? E aí esse tema vocês podem fazer também depois e a gente vai compartilhando. Aqui é para a gente exaltar, né? A gente sempre rememorar o eterno Paulo Freire. E a gente já conhece, lógico, né? Quem já leu vários livros de Paulo Freire vai vendo várias frases, vários contextos, vários estudos e várias análises importantes na educação, né? Então, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Né? Então, é um conjunto, né? É o coletivo, é a união de todos é que faz com que a gente realmente viva, transforme, né, o mundo, a gente mude, a união pode mudar, mas mudar no sentido não de moldar, né? Eu acho que o trabalho de colaboração, a gente aprende, a gente vai mudando nossas concepções. Né? Eu não sou a mesma pessoa que há 2 anos, 3 anos atrás. Isso eu tenho certeza. Eu sou Sheila, lógico, a pessoa. Eu digo assim, as minhas percepções mudaram, né? Porque mudam no decorrer do que a gente vai vivenciando, da nossa vida, do compartilhar, do aprender, sabe? Do entender o outro, de olhar para o outro. Então, isso faz parte de uma mudança constante que a gente faz. Então, a educação, ela tem esse propósito, né? E por isso a importância da nossa concepção de educação. Não importa inserir tecnologia, por exemplo, não importa a metodologia só que a gente vai utilizar. Não importa só isso, na verdade. Mas a nossa concepção de educação, o que é que a gente entende por educação? Né? Qual é a condição da educação para a transformação da sociedade? Então, se a gente entende uma educação voltada para isso, para uma mudança social, para um bem-estar de todos, aí, por isso que eu considero importante a concepção de educação de cada um, que aí vai mudar muita coisa. E se eu souber utilizar uma tecnologia, mas eu não tiver uma concepção de educação voltada para a transformação, para a emancipação, né, para a autonomia, para a esperança de situações melhores para todos, então, que educação é essa que eu entendo, né? É uma educação ou simplesmente o ensino, né? O ensino
propedêutico, né? Então, são reflexões que cada um de nós fazemos e que em colaboração a gente vai mudando, a gente vai se transformando, né? Só para lembrar, Paulo Freire, e também como a gente está falando muito da questão das percepções das pessoas, recente eu fui para um médico e o médico, ele na verdade é a favor do governo federal, né? Percebi no discurso dele, e ele diz assim: quem é aquele educador, Gilberto Freire, né? Aí eu falei, Gilberto Freire, né? Escritor e tal, mas o senhor quer dizer Paulo Freire, não é? Porque o senhor. Aí eu falei sobre o governo, né, federal. E aí foi um momento de discussão, né, na verdade. E aí eu prometi a ele que ia levar um livro de Paulo Freire para ele compreender Paulo Freire, porque o que ele estava dizendo ali de Paulo Freire, gente, eu não vou nem repetir o que ele disse de Paulo Freire, porque eu tenho vergonha. E assim, eu não entendo. É isso a manipulação, entendeu? Então, a concepção de educação de cada um de nós é muito importante para a transformação social. E eu estou falando de uma situação de um médico, né? Que não conhece Paulo Freire, criticou Paulo Freire de forma equivocadíssima. E, sabe, você mantendo a educação, vamos dizer, formal, né? Informal, você tem que sair de uma forma que mostre para ele que ele não conhece, na verdade, quem é Paulo Freire, e a concepção de Paulo Freire com relação à educação. Mas a gente enfrenta isso, né, em muitas situações, infelizmente. Certo? Mas eu realmente sou estudiosa de Paulo Freire também, principalmente quando eu trabalho o currículo, sabe? Eu nunca deixo de trazer Paulo Freire em um texto discursando, por exemplo, sobre o currículo, porque para mim ele está atrelado a todas essas discussões, né? A educação dialógica para mim é fundamental nesse processo. Então, um currículo fechado para mim não tem valor de ciência e valor de vida, valor de valorização do humano mesmo. Então, para a gente finalizar essa discussão daqui, né, assim, desse momento, e gostaria de ouvir vocês, lógico, aqui, né, vocês vão estar clicando aí no link dessa plataforma também interativa. O Jamboard, ele é uma plataforma interativa, certo? Não sei se vocês já conhecem, mas ela trabalha, por exemplo, com questões, com quiz, e trabalha também com slides, de realizar slide, por exemplo, para trabalhar com materiais com o aluno. Você faz, por exemplo, produz seu material lá e você disponibiliza a partir de um código aquela sua apresentação para outra pessoa. Então, você trabalha de forma interativa e você trabalha de forma colaborativa e compartilhada, sem necessariamente ter o acesso na internet naquele momento. Certo? Então, nessa plataforma digital, vocês vão clicar, que eu vou pedir a Marcela já inseriu aí, certo? E aí vocês vão clicar e vão colocar como é que vocês estão saindo nesse nosso encontro, né? Nessa nossa quase 1h30, né? De diálogo, né? Porque nós estamos aqui virtualmente, mas presencial, porque estamos mantendo uma relação aqui de diálogo. Nós estamos distantes fisicamente, mas a presença não é só física, a presença ela deve ser considerada pela relação que a gente faz com o outro. E a tecnologia digital hoje oferece isso, mesmo que a contragosto de muitos de nós, né, que não é o desejado, mas é o que temos nesse momento para poder se comunicar, interagir. E aí gostaria que vocês ou se comunicassem por aqui também, sabe? Eu gosto de ver, ler o que vocês estão fazendo, falando,
e também clicar aí no link para comentar como é que vocês estão saindo desse nosso encontro. Fiquem à vontade também, tá? Enquanto isso, eu vou ver se tem alguma coisinha aqui no chat para ler. Deixa eu ver. Jéssica está dizendo que gostou, né? Achou bastante interessante o formato de produção colaborativa. É sempre bom, né, Jéssica, manter esses formatos. Pode ser presencial também, mas nesses momentos a gente está realmente mantendo a colaboração à distância física, né? Ela também enfatiza aqui que conseguiu, né, o link pelo celular. A Almira não conseguiu, foi a Almira. Celso gostou. Neuma consegui agora pelo celular. E a Dalgisa está orientando aqui, né? Então, deixa eu clicar aqui para a gente ver o que é que vocês vão estar lá dizendo como é que vocês estão se sentindo. Aqui é nosso bilhete, né? E o bilhete está aqui com alguns de vocês que já estão digitando aí, né? Estão aí. Então, ver que a gente, né, está saindo esperançosa, né, desse encontro, sonhando, pensativa, esperançosa também, reenergizando. Isso é importante, né? É o que a gente está precisando, né? E não soltar a mão, né? Na brincadeirinha do não soltar a mão de ninguém, isso é importante, né? Para a gente manter o equilíbrio mental mesmo. Quem não conseguir acessar o link, pode digitar aí no chat, viu? Como é que está se sentindo também, porque é bom. Tô vendo muita gente esperançosa aqui, tá vendo? Isso é importante, né? Manter a esperança. Mas não a esperança, né, do verbo esperar, né? Esperança no verbo de que a mudança acontecerá, né? Não é do esperar, não. Eu sei que a intenção não é esse sentido. Aqui, Silésia já digitou no chat, né? Pensativa também. Lá também a gente teve bilhete de pensativa. Beatriz com mais confiança. Aqui vocês têm, tá vendo no lado esquerdo? Olha, aí vocês podem clicar e colocar as notinhas aí. Ou apagar, tem a canetinha, tem para adicionar uma imagem, né?
um círculo, uma caixa de texto, que é um laser. Aqui, Beatriz com mais confiança, Grace reflexiva, né, Grace? Nós sempre mantemos a reflexão, né? Reflexão e ação, né? Celsa mais confiante e determinada. Fátima, será que consegui? Será que conseguiu colocar aqui, Fátima? Deixa eu ver se você tá aqui. Deixa eu ver aqui quem tá aqui, viu? Daniela está confiante, Tânia com esperança, Solange também esperançosa, Cássia pensativa. E aqui vocês colocam, ó, eu digitam, né, com uma caixinha de texto, ou faz com a nota autoadesiva também, para formar os quadrinhos. Esse Jamboard faz essa atividade, certo? De colaboração e faz o slide também, conforme eu falei. Você cria a sua apresentação e ele vai apresentar o código, assim como quem trabalha com Kahoot, né? O Kahoot não é assim, a gente faz a atividade, eles, ó, tem alguém testando aqui, ó, pode ficar riscando aí a tela, tá vendo? Olha, são experiências acontecendo, né? Ao vivo e online. Aí você pode voltar para desfazer, viu? Eu não lembro quem foi que colocou um rascunhozinho, você pode desfazer também. E também pode apagar, né? Que tem a borrachinha, isso. Só falei, mas podia deixar, viu? Seu rabisco aí, não tem importância não. Tem muita reflexão, né? Esperança e reflexão. Então, eu penso que, pelo que vocês estão colocando, também fique à vontade para continuar, certo? Olha, testando aí o xizinho. Vai apagar fez um xizinho no outro. Olha, tá vendo como ela é colaborativa mesmo? É um ambiente colaborativo, interativo, né? Que a pessoa chega e escreve em cima. Pode apagar, que ao lado esquerdo tem borrachinha, ó, com o nome apagar, e também pode voltar aqui para desfazer, certo? E aí é importante que vocês deixem aí o painel de vocês com esse bilhete, certo? Eu queria, na minha opinião, todas as pessoas deveriam ter essa oportunidade. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Presença virtual, mas não deixa de ser relacional. A gente manteve como entra no link, Patrícia. Tem o link aqui em cima, que Marcela inseriu, do Jamboard. É uma plataforma também interativa, ela também fica naquele ambientezinho que a gente tem lá na nossa conta, naqueles 9 pontinhos. Inclusive, o Jamboard já tem ali como aplicativo do Google. Conseguiu, Patrícia?
Então, a Marcela colocou de novo aí o link, vocês podem estar contribuindo aí com o bilhete, certo? Mas eu quero agradecer a vocês por estarem aqui nesse momento. Eu espero que tenha contribuído com esse diálogo nosso de reflexão, né? De esperança para todos nós, de reenergizar mesmo, para a gente, né, revigorar, para poder iniciar esse ano letivo com essas esperanças, com esses pensamentos, com esses sonhos, e que a gente, voltando a repetir, que a gente trabalhe de forma colaborativa mesmo, que um apoie no outro, e que a gente não deixe também de buscar o que a gente pensa de ser importantíssimo para a nossa atividade laboral, né? Que é o nosso trabalho. A gente precisa fazer nossas reivindicações, sim, fazer o nosso papel, cumprir nosso papel, mas reivindicar para que a gente cumpra melhor o nosso papel, que a gente tenha realmente essa condição de trabalhar. Enquanto isso, vocês vão movimentando aí, o link vai ficar disponível, né? Se alguém quiser colocar no chat também, fique à vontade. Eu acho que é isso, né? Por essa tarde. Teremos outras tardes, né, de encontros, de discussões. Agradecida pelo diálogo. Eu que agradeço, viu? O diálogo sempre importante, né? Eu considero esses momentos aqui muito importantes. São os diálogos com os colegas. É um momento que a gente aprende muito, mas muito mesmo, que é chamada a formação a partir do diálogo, a partir da troca de experiência, né? Então, fiquem bem, certo? Tenha uma semana e um início de ano letivo de sabedoria, saúde, né, em primeiro lugar. Mantenham o equilíbrio, né, mental, o possível. Fiquem em casa, né? Quem pode, a gente fica em casa, para que a gente realmente se afaste dessa proliferação desse Covid, né? Então, para que a gente realmente possa voltar ao nossos abraços físicos, né? Que a gente sente muita falta, certo? Então, mais uma vez, bom ano letivo para nós todos e todas. E estamos à disposição, certo? Eu estou no CEAF, vocês têm o contato. Eu não tenho meu e-mail aqui, né? Mas eu vou deixar aqui, inclusive, meu e-mail para quem tiver interesse em alguma coisa. Vou botar aqui. Vou botar no chat, tá? Vai passar assim daí uma, a gente consegue sim, viu? A gente vai segurando na mão da outra e tudo isso vai passar, né? Vamos manter o equilíbrio sim, ficando em casa, né? Nesses momentos de expansão, não tem como. E saúde a todos vocês, aos familiares, aos amigos, a todos nós. Enquanto isso, desenhando, aí quem tem coordenação motora, brincando, ai, que delícia, né? Assim, nossos alunos adoram também fazer esse processo. Obrigada, Sandra. Sigamos lutando, sim, políticas melhores com certeza. Né? Contem todos com nós, né? Todas e todos aí, juntas na melhoria da educação, na melhoria da condição de trabalho, né? Um abraço, viu? Mais uma vez, fiquem bem.